E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos ver quais são os elencos mais valiosos do futebol brasileiro. Vamos ver os 20 elencos que mais estão valendo aí no momento e qual é o valor de mercado de cada um desses elencos do Brasileirão 2020. E também tem alguns times da Série B ali que são mais valiosos do que alguns clubes da Série A. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o like de vocês para você me motivar a trazer vídeos sempre aqui no canal. É sempre bem interessante a gente saber quanto é que tá valendo cada clube, quais são os jogadores mais valiosos e tudo mais. Eu sei que você curte esse tipo de vídeo. Então, bora ver aí quais os clubes mais valiosos do futebol brasileiro. E para começar, o primeiro clube mais valioso, o clube ali que tem um valor de mercado muito alto, é o Flamengo. Não poderia ser diferente. O elenco do Flamengo atualmente está avaliado em 153 milhões de euros. Cara, eu não tô falando milhões de reais. 153 milhões de euros é uma quantia muito alta, então faz aí vezes 5, né, e ver quanto é que vai dar o elenco do Flamengo, cara. Papo ali de uns 600, 700 milhões, né, de reais, é muito dinheiro. E ali os jogadores mais caros do Flamengo, obviamente, os jogadores mais valiosos são Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. Esses são os jogadores que colocam o elenco do Flamengo ali como muito caro. Agora o segundo elenco mais valioso do futebol brasileiro é o elenco do Palmeiras, né? Que tá inclusive bem próximo do valor de mercado ali do elenco do Flamengo. Palmeiras está ali avaliado em 152 milhões de euros. Então, por 1 milhão de euros, o elenco do Flamengo é o mais valioso do futebol brasileiro. Mas do Palmeiras está bem próximo, rapaziada. O Palmeiras também tem alguns jogadores que são extremamente valiosos, que valem bastante no seu elenco. Ali o Gabriel Menino tá com valor de mercado muito bom, o Patrick de Paula também tá valorizando, e esses caras estão colocando o Palmeiras bem próximo do Flamengo. Agora o terceiro elenco mais valioso já fica ali abaixo da casa dos 100 milhões de euros. É o elenco do Grêmio, que tá custando 95 milhões de euros, ali o valor de mercado aproximado do elenco do Grêmio. É um valor bem alto. Um elenco ali que tem média de idade de 26 anos, então é um elenco jovem, assim também como o elenco do Palmeiras, do Flamengo, todos têm essa média de idade de 26 anos. Porém, o Grêmio não está conseguindo fazer valer isso muito dentro de campo. O Grêmio está com uma campanha bem fraquinha, assim podemos dizer, no Campeonato Brasileiro atual, mas creio eu que vai melhorar. E um dos caras que colocou o elenco do Grêmio ali como terceiro mais valioso do Brasil, sem sombra de dúvidas, foi o Douglas Costa, que ajudou bastante o elenco do Grêmio a ficar mais valorizado ainda. Agora o quarto elenco mais valioso do futebol brasileiro é o do Atlético Mineiro, está avaliado em 87 milhões de euros, mano. É um valor extremamente alto, que obviamente está bem alto assim também por conta do Hulk, né, que está no elenco do Atlético Mineiro. Então o elenco do Galo é o quarto mais valioso do Brasil e tem uma média de idade um pouco superior aos elencos de Flamengo, de Grêmio e de Palmeiras. O elenco do Atlético Mineiro ele tem uma média de idade de 27 anos, galera. Agora, o quinto elenco mais valioso do Brasil é o elenco do São Paulo, que está na casa dos 76 milhões de euros. Também é um valor bem alto. Tem ali jogadores extremamente valiosos, como o Martim Benítez, que está valendo bastante. Tem também Daniel Alves, tem Igor Gomes, Igor Vinícius, que está valorizando aí no mercado. Então esses jogadores estão ajudando bastante o elenco do São Paulo a ficar bem valorizado para essa temporada. 76 milhões é muita coisa. Parece que é pouco comparado ao Flamengo, mas não, ainda é muito, mano. Agora o sexto elenco mais valioso do futebol brasileiro é o do Fluminense, meus amigos. O elenco do Fluminense está avaliado em 73 milhões de euros. 73 milhões de euros, bem próximo do elenco do São Paulo, perde ele por 3 milhões de euros. Mas o Fluminense conseguiu valorizar bastante seu elenco nessas últimas temporadas. O Fluminense ele tinha um elenco antes que era menos valioso que o do Corinthians, menos valioso do que o do Internacional, menos valioso do que de Santos. Mas agora o Fluminense já tem o quinto elenco mais valioso do Brasil. Então aí é um ponto para a gestão do Mário Bittencourt até o momento. O elenco do Fluminense muito bem montado e que está bem superior ao das últimas temporadas, né? Agora digamos que tem algumas peças de reposição que elevaram ainda mais o valor de mercado desse elenco. Sem contar também Kaique, Gabriel Teixeira, garotos que vão surgindo da base e que vão colocando o valor de mercado do elenco do Fluminense lá em cima. Agora, rapaziada, o sétimo elenco mais valioso do Brasil, aí sim,
é o do Santos. Ele que tem uma média de idade inferior ali ao dos outros times, né? Uma média de idade até que baixa, 24 anos, e que está avaliado em 68 milhões de euros, não são de reais. Então é um valor ainda muito alto, um valor muito bacana, 68 milhões de euros. O Santos também tem diversas promessas ali da base, como o Caio Jorge, também tem o Marinho, que está com valor de mercado bem bacana. Então esses jogadores fizeram o Santos ter um valor de mercado ali de 68 milhões de euros e está em sétimo nessa nossa lista. Sétimo elenco mais valioso do Brasil, tá bom, né? Tá bom. Dá pra brigar aí por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Agora o oitavo elenco mais valioso do nosso futebol brasileiro. Nosso oitavo elenco mais caro do Brasil é o do Internacional, 64 milhões de euros. 64 milhões de euros, ali 4 a menos do que o Santos. Não é um elenco tão caro, mas ainda é um elenco muito caro, né, mano? 64 milhões de euros. Tem alguns jogadores bem valiosos também no elenco colorado. Podemos pegar ali o Tyson, né, também o lateral direito Saraiva. Jogadores que têm um valor de mercado bem bacana ali no Internacional. Agora, meus amigos, o nono elenco mais caro do futebol brasileiro é o do Red Bull Bragantino, 55 milhões de euros. Red Bull Bragantino que vem valorizando bastante aí nas últimas temporadas, contratando jogadores jovens e com bom valor de mercado. Mas, obviamente, o jogador que mais chama atenção ali, falando de valor de mercado no Bragantino, é o Claudinho. E também temos ali o Arthur, né, que são os dois principais pilares desse time do Braga, se contar Lucas Evangelista, diversos jogadores jovens que vêm se destacando pelo Bragantino e que com certeza com o passar do tempo, com o passar das temporadas, vão elevar ainda mais o nível ali do elenco do Bragantino e também o valor de mercado, porque são jogadores que vão valorizando dentro do clube e isso é bem interessante. Até depois para você fazer um caixa, vender esses jogadores, ter eles valorizando ali no seu time, junto com a sua equipe, é muito bom, mano. Já o décimo elenco mais valioso do nosso futebol brasileiro é o do Corinthians, 52 milhões de euros. É um elenco que é bem questionado pelos torcedores do Corinthians, mas ainda é um elenco caro, é o décimo mais caro do país. É um elenco que pelo menos deveria ficar no meio da tabela no Campeonato Brasileiro, tem uma idade de 25 anos, tem alguns jogadores interessantes, como o Mosquito, que é o jogador que eu mais curto ali no elenco do Corinthians, e também tem outros jogadores não tão interessantes, eu digo que é um elenco ali bem mais ou menos do Corinthians, mas que tem alguns valores que podem valorizar ainda mais, né? Alguns jogadores que devem valorizar ao longo desse Campeonato Brasileiro, de acordo com a campanha que o Corinthians for fazendo. E rapaziada, o 11º elenco mais caro do nosso futebol brasileiro é o do Atlético Paranaense. Também é um time que nos últimos anos tem valorizado bastante o seu elenco, tem ali praticamente o mesmo valor de mercado do elenco do Corinthians, 52 milhões de euros, porém o do Corinthians é 52,90 mil, já o do Atlético Paranaense é 52,50 mil euros. Então tem uma diferençazinha ali bem pequena, mas que coloca o Atlético Paranaense como 11º elenco mais valioso do Brasil. O Atlético Paranaense também tem alguns jogadores que devem valorizar ao decorrer desse Campeonato Brasileiro. Um cara que deve valorizar é o Matheus Babi, que veio do Botafogo pro Atlético e que inclusive está recebendo aí algumas propostas do futebol de fora do Brasil. Agora a gente sai da Série A e vai para a Série B, porque o 12º elenco mais valioso do Brasil é o do Vasco, cara. O elenco do Vasco está avaliado em 25,90 milhões de euros e é um dos únicos 2 elencos da Série B que fica entre os mais valiosos do país. O elenco do Vasco está avaliado em quase 26 milhões de euros. É um valor bacana de mercado. Obviamente, jogadores como Gabriel Peck, que está valorizando. Tem o Andrei também, que tem um bom valor de mercado. Matias Galarça. Diversos jogadores que estão subindo da base, que estão valorizando agora. Também tem o argentino Germancano, que tem um valor de mercado, se eu não me engano aqui agora, é o mais alto da Série B do Campeonato Brasileiro. Então isso ainda faz o Vasco na Série B ter um valor de elenco ali de mercado equivalente a maior do que alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então é pra vocês verem como o Vasco tem a obrigação de subir pra Série A, hein, mano. É obrigação, é o que eu sempre falo. O Vasco tá na Série B? Tá na Série B. Mas é o time mais valioso da Série B, é o time que tem ali, digamos que o melhor elenco se você pegar jogador por jogador. E o valor de mercado diz muito sobre isso. O valor de mercado ali do elenco do Vasco é quase 2 vezes o valor de mercado do segundo time mais valioso da Série B. Então é muita diferença, cara. E o 13º elenco mais valioso
do nosso Brasil é o do Fortaleza, 21 milhões de euros. E tem alguns jogadores aí que estão valorizando, né? Iago Pikachu, podemos colocar também o Marcelo Benevenuto, zagueiro que está emprestado pelo Botafogo, mas que ainda corresponde agora ao elenco do Fortaleza. Tem o Ederson, né, meio campista, alguns jogadores que estão valorizando no Fortaleza, em tirar o atacante David, entre outros, galera. O 14º elenco mais valioso do Brasil é o do Bahia, 21 milhões de euros também, ali bem parecido com o valor de mercado do Fortaleza. Do Fortaleza fica um pouquinho mais acima, alguns 1.000 euros, né? Mas o do Bahia é o 14º elenco mais valioso do Brasil. E o 15º elenco mais valioso do nosso futebol brasileiro é o do Sport Recife, cara. 18 milhões de euros. É um valor de mercado ainda bacana que dá pra você brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E o 16º elenco mais caro aí do futebol brasileiro é o do Ceará, 17 milhões de euros. O 18º elenco mais caro do futebol brasileiro é o da Chapecoense, 16,93 mil euros, 16 milhões,93 mil euros. É um valor de mercado ainda interessante também, o da Chapecoense, mas já bem abaixo. Vocês viram a diferença aqui gigantesca do elenco da Chapecoense pro elenco do Flamengo, porra. O elenco do Flamengo passa de 100 milhões de euros. Já esses clubes aqui que eu tô falando estão com um valor ali na casa dos 20 milhões de euros. Então tem uma diferença, né, mano? Diferença bem grande de condição financeira desses clubes. E o 19º elenco mais valioso do futebol brasileiro é o do Cruzeiro, que é o segundo elenco da Série B que entra entre os 20 mais valiosos do país. O elenco do Cruzeiro está ali equivalente a 15 milhões de euros. Então eu também coloco o Cruzeiro ali com obrigação de voltar para a Série A, né? Tem um elenco valioso, tem um elenco mais valioso do que clubes que jogam a própria competição do Brasileirão Série A. E para fechar, o 20º elenco mais caro do futebol brasileiro é o do Atlético Goianiense, 14 milhões de euros. E esses foram os 20 elencos mais valiosos do nosso futebol brasileiro, do nosso Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Comentem embaixo a opinião de vocês, quais elencos vocês acham que tem obrigação de voltar para a Série A, Vasco e Cruzeiro, já que tem elencos ali, digamos, com padrão Série A ainda, mesmo que bem abaixo do que seriam se estivessem na Série A do Campeonato Brasileiro. Comentem embaixo a opinião de vocês. E o elenco do Flamengo e do Palmeiras, né, destoando lá na frente, na casa dos 100 milhões. Eu vou ficando nessa por hoje, grande abraço, Francesco, fui.